Gênero textual. Texto de divulgação científica, aula 2. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda e última aula sobre o gênero textual, texto de divulgação científica, tá certo? Como falamos na aula passada, o texto de divulgação científica é o texto que vai fazer o quê? Vai informar ao público as pesquisas científicas feitas em universidades e laboratórios, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Quem é que escreve e qual é a função de um texto de divulgação científica? Em primeiro lugar, quem escreve são os jornalistas, apesar de que qualquer pessoa pode escrever aí, produzir um texto de divulgação científica, desde que ela faça uma pesquisa adequada e bem elaborada sobre o assunto em questão, tá certo? Então, quem escreve os textos de divulgação científica? São os jornalistas, tá certo? E qual é a função, né, do jornalista ao escrever esse texto de divulgação científica? Ele faz o quê? Ele faz uma mediação entre o leitor e o conhecimento, né? Proporcionando o quê? Proporcionando as diversas fontes de pesquisas, a informação, né, proporcionando aí a informação sobre essas diversas pesquisas, tá bom? Então, quem escreve? Jornalistas, e a função é o quê? É mediar o leitor ao conhecimento, tá certo? Através dessas pesquisas. Pois então, o que o jornalista vai falar nesse texto? O que o jornalista vai mencionar nesse texto de divulgação científica? Nada mais do que as ideias e as opiniões dos cientistas ou dos pesquisadores, tá? Então, quando um jornalista escreve um texto de divulgação científica, ele está fazendo o quê? Ele está colocando ali as ideias e opiniões de um pesquisador, né? As ideias e opiniões de um cientista, tá certo? Conforme já comentado na aula 1, né? Os meios de comunicação de um texto de divulgação científica são documentários de televisão, revistas de divulgação científica, artigos periódicos, websites e blogs. Todos esses meios de comunicação vocês podem lá encontrar textos de divulgação científica. Depois do conceito, das características e da linguagem de um texto de divulgação científica, nós vamos saber aí qual é o discurso, né, que o jornalista utiliza para a produção de um texto de divulgação científica, tá certo? Convém aí lembrar o que é discurso direto e o que é discurso indireto. Na verdade, o jornalista, ao produzir um texto de divulgação científica, ele pode usar desses dois recursos. O discurso pode ser tanto direto e o discurso pode ser também indireto. O que é um discurso direto? É quando a fala do personagem é dele próprio. É quando a personagem está falando, né? E nesse discurso direto não tem narrador. Então, o discurso direto nada mais é do que a fala da própria personagem. Ninguém fala por ela. Ela mesma que está falando, tá certo? Ao passo que o discurso indireto, ele é transmitido por um narrador, tá? Então, o discurso indireto é a fala transmitida, é a fala da personagem transmitida por um narrador. No discurso direto não tem narrador. Por quê? Porque o discurso direto, quem está falando é a própria personagem, tá certo? E no discurso indireto, o que ele faz, o narrador? Ele repete a fala da personagem. Então eu coloquei aí para vocês. Discurso direto é uma transcrição exata da fala da personagem, ou seja, ela mesma que está falando, né? Sem a presença do quê? Sem a participação do narrador. Porque se é a personagem mesmo que está falando, ela não precisa de um narrador. Concordam?
E o discurso indireto nada mais é do que a apresentação dessa fala da personagem. Ou seja, não é ela que está falando diretamente. Tá vendo? Ó, direto fala da personagem, indireto alguém fala por ela. E inclusive aí a presença do narrador. Não é verdade? Então, ó, discurso indireto é a apresentação da fala das personagens, de uma narrativa feita através de um narrador. Discurso direto não tem narrador, discurso indireto tem narrador. E um texto de divulgação científica, ele vai propor aí os dois tipos de discurso. Tá certo? O jornalista pode se utilizar tanto do discurso direto quanto do discurso indireto. Tá certo? Lembraram aí o que é discurso direto e discurso indireto? Mais uma vez, discurso direto é aquele que tem a fala da própria personagem. A personagem está falando, sem a presença do narrador. E discurso indireto, com o narrador é que fala pela personagem. Ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar a fala da personagem. Tá certo? Lembraram, né? Muito fácil, super fácil, discurso direto e discurso indireto. Tanto direto quanto indireto está presente aí no texto de divulgação científica, tá certo? Depois de todos esses conceitos da aula 1, dessa aula 2, aula final, nós vamos praticar. Não é verdade? Então, eu propus aí, inclusive está no roteiro de estudo, no postado lá para vocês, tá certo? Vocês vão aí fazer exercícios, vão praticar aí, vão interpretar textos de divulgação científica, tá certo? Então, vou propor aí os exercícios da apostila, né, da apostila 4, capítulo 10, entre as páginas 8 a 15. Tá certo? Então, nós vamos... Lá tem textos lá em que a gente vai fazer onde vocês vão fazer uma interpretação desses textos de divulgação científica. Tá certo, gente? Então, nós vamos finalizar a aula sobre o texto de divulgação científica, né? Essa aqui é a aula final, né? E qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar, tá certo? E aí, vamos praticar aí esses exercícios, tá bom? Beijo, até a próxima!